Bem-vindos, pessoal. Então, é um prazer tê-los aqui para mais um dia de aula, cheio de aprendizado e trocas de conhecimento, né? Gostaria de destacar também a importância de vocês participarem de forma ativa nos fóruns. Tá? Além de ser um espaço valioso para discutirmos os temas abordados aqui em sala de aula, mesmo sendo online, né? Os fóruns eles também contarão como parte da sua frequência. Portanto, participem com dedicação, compartilhem suas ideias, tá? E aprendam com as experiências dos colegas. Conto com vocês. Então, hoje iremos falar sobre faturamento hospitalar. Tá? Deixa eu marcar aqui. Sobre faturamento hospitalar. Eu coloco como objetivo dessa aula que é explicar o processo de faturamento hospitalar, seus componentes e a importância desse sistema para a sustentabilidade financeira dos hospitais. Começa então esse slide, né? Fazendo essa pergunta aqui para vocês: o que é faturamento hospitalar? Né? Então, eu coloquei como faturamento hospitalar, que é o processo administrativo que envolve a cobrança de serviços prestados aos pacientes, garantindo o recebimento dos valores devidos pelas operadoras de plano de saúde ou pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e pacientes particulares. Tá? Ou seja, o faturamento hospitalar nada mais, nada menos, que é o processo pelo qual os hospitais eles cobram pelos serviços prestados a pacientes. Isso inclui desde consulta até internações e procedimentos, sejam eles simples e complexos. O objetivo, então, disso é garantir que esses valores sejam pagos pelas operadoras de saúde, que são os convênios, né, que eu já havia falado com vocês, ou pelo SUS. Além disso, também por pacientes particulares. Então, eu posso destacar aqui para vocês como exemplo, um hospital ele realiza uma cirurgia cardíaca em um paciente que tem plano de saúde. O hospital, então, ele precisa registrar todos os serviços realizados, né, toda essa assistência direcionada para esse paciente, como o uso de UTI, medicamentos, materiais cirúrgicos, honorários médicos, e aí sim vai, né, de tudo que foi direcionado para esse paciente. E com isso enviar então uma fatura detalhada à operadora de saúde, cobrando pelos custos destes procedimentos. A importância, né, do faturamento, ela é crucial para a sustentabilidade financeira de qualquer hospital. Tá? Ela ajuda na manutenção dos recursos financeiros necessários, então, para pagar o quê? Salários, adquirir novos equipamentos e manter a estrutura hospitalar funcionando. Como componentes do faturamento hospitalar, eu coloco aqui na letra A conta hospitalares, ou seja, contas hospitalares. Então, as contas hospitalares, elas são compostas por diferentes elementos que refletem os custos do tratamento ou o serviço prestado àquele paciente. Isso inclui serviços prestados, né, como cirurgias, consultas, exames de imagem, nós podemos ter como um raio-x, a tomografia, né, medicamentos e materiais utilizados, todos os medicamentos administrados, assim também com os materiais que vão ser utilizados para efetivar esses medicamentos, como luvas, seringas, catéteres. Nós também temos as diárias hospitalares, né, que são as diárias, elas são custos de permanência
tanto em enfermarias, como na UTI, como na observação, né? São esses custos que daquele setor, daquele departamento que o paciente vai ficar. E aí nós temos as taxas, né? Vou marcar aqui, as taxas hospitalares, que são custos adicionais, como taxa de sala cirúrgica, serviços de enfermagem ou taxa de esterilização de materiais. E aí eu posso citar como exemplo para vocês, em uma cirurgia de apendicite, né, a conta hospitalar ela pode incluir o valor do uso da sala de cirurgia, das diárias de UTI, se o paciente ficar numa UTI, né, dos medicamentos utilizados para promover essa recuperação desse paciente, tá? Os honorários dos médicos envolvidos ou de outros profissionais envolvidos. Na letra B, eu coloquei interação com operadoras de saúde e SUS, né? Os hospitais, eles geralmente têm contrato com operadoras de saúde e com o SUS, que especificam os valores pagos por diferentes procedimentos. O SUS ele tem uma tabela de preços fixos, enquanto as operadoras de saúde negociam valores de forma individual com cada hospital. Em relação aos convênios e contratos, define os valores pagos por cada serviço. Um hospital ele pode cobrar R$ 1.500 por uma consulta especializada, enquanto o convênio reembolsa apenas R$ 1.200. As glosas hospitalares, marcando aqui, né, é quando uma operadora ou o SUS não aceita pagar uma fatura por problemas como erros na documentação ou serviços não justificados, e isso impacta diretamente a receita hospitalar. Como exemplo, eu posso citar aqui para vocês que um hospital ele cobra por um exame de ressonância magnética, tá, de um paciente. Mas a operadora rejeita o pagamento. Então, é isso que nós chamamos de glosa. E por falta de um laudo médico justificando, então, a necessidade desse exame. Então, não houve ali um laudo médico que justificasse a necessidade de realizar esse exame, então há a glosa, né? Porque eles precisam, né, para pagar, para que haja esse pagamento, eles precisam ter uma justificativa. Porque, como eu falei para vocês, né, o uso que o paciente, toda assistência que vai ser prestada a esse paciente no setor hospitalar, necessita ser justificado, né? Porque tem que ser pago o que é devido e não o que não é devido, né? Fluxo do processo de faturamento. Então, nós temos o pré-faturamento. Tá? O pré-faturamento ele envolve a auditoria interna dos serviços prestados. Tá? Isso é feito para garantir que tudo foi corretamente registrado antes de gerar, então, uma fatura. E aí, como exemplo, eu coloco para vocês que antes de enviar a conta ao convênio, o hospital ele revisa todos os exames, medicamentos e procedimentos realizados se estão devidamente cadastrados no sistema. Tá? No faturamento, que é no momento do faturamento, o hospital ele monta a conta, listando todos os serviços prestados e materiais utilizados. Só após isso que é feita a cobrança ao convênio ou ao SUS. Tá? Como exemplo, eu posso dar para vocês que é vamos colocar aqui, que um paciente ele internado por 7 dias. Ele recebeu medicamentos diários e com isso também ele ainda realizou 3 exames laboratoriais. Então o hospital,
né? O que ele vai fazer? O hospital ele junta todas essas informações para gerar a fatura e enviá-la à operadora de saúde. No pós-faturamento, envolve o acompanhamento, então, das contas enviadas. Se houver glosas, é preciso rever as faturas e enviar justificativas para garantir, então, o pagamento. Se uma glosa ela ocorre por erro de código de procedimento, o hospital então ele corrige e envia novamente a fatura, tentando com isso minimizar o impacto financeiro. Tá? Então, é muito importante a gente saber que com isso não existe aí nessa relação ganhadores e perdedores. Não é isso, não é uma competição. Mas aquilo que eu falei para vocês, é pagar o que é devido. Né? Então, se houve um erro, que esse erro ele pode ser corrigido em tempo hábil, por que não corrigir? Tá? Então, se foi por falta de um código que foi enviado errado, mas foi feito o procedimento, mas somente o código foi enviado errado, então entregue essa fatura para que o hospital ele possa então corrigir, retirar o código que foi de uma certa forma, né, alimentado nos dados, né, do próprio hospital na fatura, né, e com isso fazer essa correção e a operadora, né, efetivar esse pagamento. E com isso evitar então a glosa, né? Eu coloco como desafios do faturamento hospitalar, né, as glosas, as próprias glosas hospitalares. Então, as glosas, elas são um dos maiores desafios no faturamento hospitalar. Então, elas podem ocorrer nas falhas do processo de cadastro, divergências contratuais ou falta de justificativas para procedimentos. Glosas, crianças, elas afetam diretamente o caixa do hospital, pois elas atrasam ou reduzem o valor a ser pago. Tá? Eu espero que vocês estejam aí entendendo, né? Então, eu coloco aqui para melhorar o entendimento de vocês, né? Um exemplo assim, uma fatura de R$ 10.000 referente a um tratamento oncológico, tá? Parcialmente rejeitada pela operadora de saúde, que não reconheceu então o uso de um medicamento específico que foi lançado. Então o hospital ele precisa justificar o uso para garantir o pagamento total dessa fatura. Tá? A automatização e integração de sistemas, né? Hospitais com um sistema de gestão hospitalar, tá? Integrados, eles conseguem minimizar então erros no faturamento. Sistemas automatizados, eles permitem um controle mais preciso de dados, diminuindo assim com isso a chance de glosas. Tá? Hospitais com sistemas de faturamento automatizados têm uma menor taxa de glosas, pois o sistema ajuda a verificar se os procedimentos estão de acordo com as regras do convênio, antes mesmo de gerar essa fatura.